Agora, pode só enviar uma mensagem para o líder da direita em Portugal, André Ventura? André Ventura, sou seu fã, estamos juntos e a direita vai vencer. Continua firme, tá? Você é o nosso Bolsonaro do outro lado do oceano. É isso daí. Numa ocasião em que o Tribunal Constitucional acaba de chumbar a lei da nacionalidade, o deputado brasileiro Marco Feliciano endereçou sua força ao presidente do partido Chega, André Ventura, o qual recebeu com muita gratidão e reforçou ainda o desejo de ver a direita, tanto portuguesa quanto brasileira, a governar. Em suas redes sociais, André Ventura escreveu: "Boa, deputado federal Marco Feliciano. Portugal e Brasil vão mostrar ao mundo que se conseguem livrar da corrupção dominante. Vamos livrar-nos desse vírus socialistas nos nossos países." Sobre o chumbo à lei da nacionalidade, Ventura reforçou ainda que o Chega continuará a lutar para ver os principais pontos defendidos pelo seu partido aprovados. Bom, é uma derrota do Chega, evidentemente. O Chega, digamos assim, é o autor destas propostas, pode-se dizer assim. Fomos nós que propusemos que quem cometesse crimes em Portugal, tendo obtido a nacionalidade portuguesa, perdesse essa nacionalidade. Hoje vi com total estupefação, acho que é verdadeiramente uma decisão incompreensível, um tribunal em Portugal a elencar um conjunto de crimes como escravidão, abuso sexual de menores, terrorismo, etc., homicídio, e a dizerem que quem comete esses crimes não pode perder a nacionalidade portuguesa por uma questão de proporcionalidade. No fundo é, qualquer criminoso que obtenha a nacionalidade portuguesa, mesmo que cometa crimes desta gravidade, podem ficar em Portugal e podem se manter no nosso país. Ouvir isto como opinião, nós aceitamos. Ouvir isto de um tribunal mostra, na minha perspectiva, duas coisas. O tribunal que se está a substituir à maioria da população e ao legislador, quer dizer, quando o legislador diz que temos que ter uma nacionalidade mais controlada, que não podemos ter pessoas que cometem crimes nomeadamente graves, pessoas que vieram de fora, tiveram um benefício que foi ter a nacionalidade portuguesa e a usam para violar pessoas, para atacar, para cometer atos terroristas, não podem perder a nacionalidade porque isto viola a Constituição. Acho que isso mostra bem como o Tribunal está ao arrepio a fazer caminho próprio, fora daquilo que é a vontade da maioria da população, fora daquilo que é o legislador nacional e daquilo que é a maioria política que hoje compõe a Assembleia da República. Nós houve um trabalho de muita aproximação, de muito trabalho de gerar consenso na lei da nacionalidade e também na parte penal, que é o que foi hoje a discussão, que é, no fundo, percebermos se deve ou não haver uma pena acessória de perda de nacionalidade, como a maior parte dos países estão a implementar. Hoje, os países mais avançados estão a implementar de se perder a nacionalidade quando se cometem crimes de uma gravidade extrema. Não estamos a falar de pequenos delitos, estamos a falar de crimes como aqueles que o próprio Tribunal indicou: escravidão, homicídio, violações, crimes de terrorismo, e o Tribunal acha que não, que isso não deve ser feito. E, portanto, eu acho Há portugueses que também cometem esses crimes e, nesse sentido, há aqui uma violação do princípio da igualdade. com certeza, há portugueses que cometem esses crimes, são punidos criminalmente por isso e têm uma pena de prisão. Mas ser português e não ser português não é a mesma coisa. Por isso é que temos um país, uma identidade, uma fronteira, por isso é que temos uma comunidade. Mas a lei, se tem nacionalidade portuguesa, é português. Mas foi adquirida e não originária. Olha, dou-lhe outro exemplo, também não se podem candidatar a presidente da República. Porquê? Porque não têm nacionalidade originária portuguesa. É a regra que temos no nosso país há muitos anos e não é só cá. Nos Estados Unidos é igual, nos outros países é igual, na Suíça é igual. Isto não foi insistir num erro, tendo em conta que já havia uma primeira decisão neste sentido. Eu acho que é o contrário, isto é insistir no bom senso. E olha, eu vou fazer um desafio. Eu acho que há momentos na vida em que nós temos que perceber quando há caminho para trabalhar em mais consenso e quando não há caminho para trabalhar em mais consenso. Nós já percebemos que este Tribunal Constitucional não vai aceitar nunca que quem cometa crimes peque a nacionalidade portuguesa. E, portanto, é indiferente que haja mais violadores, é indiferente que haja mais homicidas, mais terroristas, o Tribunal não vai aceitar que quem obtenha a nacionalidade portuguesa e cometa crimes, a perca. É uma decisão, na minha perspectiva, de natureza mais política do que outra coisa, mas é uma decisão de natureza, da natureza e da identidade deste Tribunal. Eu acho que nós devemos fazer uma de duas coisas. Ou reconfirmar esta lei, com a maioria que há hoje no Parlamento, e reconfirmá-lo, dizer que, independentemente desta interpretação, nós estamos convencidos disto. Quem comete crimes em Portugal, crimes graves como estes, de homicídio, violação de terrorismo, deve perder a nacionalidade portuguesa. O Parlamento deve ter a coragem de dizer isto e de reconfirmar isto.
se o PSD não o quiser fazer. Portanto, nós vamos insistir nisto. Eu quero deixar claro que nós vamos insistir nisto. Ainda hoje procurarei falar com o líder do PSD para dizer que da nossa parte nós reconfirmaremos esta lei. Repito, que quem comete crimes deve perder a nacionalidade portuguesa. Se outros entenderem que não deve ser assim, então eu desafio o Parlamento e as instituições a fazermos um referendo sobre isto. E então vamos ouvir o que é que as pessoas pensam. E vamos ver então o que é que a maioria da comunidade para a qual o próprio Tribunal também se dirige e que nós, e da qual nós emanamos, pensa sobre isto. Vamos perguntar aos portugueses assim: para aqueles que adquiriram nacionalidade portuguesa e cometem crimes de terrorismo, de violação, de homicídio, de sequestro e até outros, concordam ou não que eles percam a nacionalidade portuguesa? E então vamos perguntar à maioria do povo português o que é que o povo português acha, porque isto já cansa um bocadinho. Parece que há sempre, de alguma forma, uma instituição qualquer de bloqueio, independentemente das maiorias que haja e que se formem, há sempre uma instituição a dizer: vocês todos concordam, o país todo concorda, mas nós não deixamos. Mas a decisão foi unânime, não é? Compreendo isso. Se calhar unânime será também a decisão do povo português. E também houve umas eleições há um ano atrás. E também o povo votou. E sabia que PSD e Chega queriam outra nacionalidade. E também votaram e houve uma maioria absolutíssima de votos. Portanto, eu francamente começo a achar que isto só vai lá com o referendo mesmo. Só vai lá mesmo com o referendo a perguntar às pessoas se concordam ou não que quem comete crimes graves como este perca a nacionalidade portuguesa. Se eu conheço bem o povo onde vivo e se eu conheço bem o país a que pertenço, estou convencido que o povo português dará uma resposta maioritariamente positiva a esta questão. Portanto, eu não vejo que haja aqui caminho para andar para trás. Sinceramente, nós tomámos uma decisão que é uma decisão de natureza política, ela foi votada pelos portugueses, nós temos um mandato que nos foi dado pelos portugueses há um ano atrás de fazer isto, só vejo uma solução. É ou há a reconfirmação da lei, nos termos em que a Constituição prevê, ou então iniciamos um processo para que haja um referendo sobre esta matéria e em que o povo português se possa pronunciar sobre isto. É a única solução e a única saída que vejo para isto, porque a cada dia estamos nisto.